Convidar a Cíntia de Almeida, que é jornalista estudiosa do comportamento feminino, foi editora, diretora de redação e publisher de diversas publicações da editora Abril e Globo e é colunista da revista Cláudia. Ela tem uma coluna que se chama Mulher S.A., em que ela fala sobre carreira e liderança feminina. Bem-vinda, Cíntia. Bem, falou-se muito dela no painel anterior, enfim... a Daniela Cachiche é vice-presidente de marketing da área de foods da PepsiCo, já atuou como vice-presidente também da marca Heineken e, em 2015, conquistou o Caboré na categoria profissional de marketing do ano. Em 2014, ela foi homenageada pelo Women to Watch, promovido pelo grupo Meio Mensagem. Dani. Temos outra Daniela aqui, a Schmitz, que lidera a área de engajamento para marketing na Edelman Significa, conduzindo estratégias, projetos e campanhas que propiciam o relacionamento das marcas com seus públicos. Atende clientes como Balduco, Câmara Brasileira do Livro, Decathlon, Cultura Inglesa, Kimberly-Clark, Visit California. Trabalhou já em agências de publicidade, como a Publicis, Talent e Guimarães. Bem-vinda, Daniela. Bem, para começar, eu queria começar com você, Cíntia. Você é colunista de Cláudia, ali tão próximo da gente todo mês. Você escreveu uma vez uma coluna em que você falava que Hillary Clinton não topou posar para uma revista feminina porque achava que isso ameaçaria a imagem dela de mulher forte e decidida, né? Tem na entrevista de capa de Cláudia desse mês, a Ana Paula Padrão, que só não está aqui com a gente hoje porque está gravando o MasterChef, em que ela fala que, na época que ela apresentava o Jornal da Globo, ela usava ombreiras e falava grosso para se sentir respeitada pelos colegas. O que eu queria saber de você, né? Como é que esse código do vestir afeta a percepção da mulher na sua carreira? Bom, eu acho que não é só o código do vestir, né? É todo um contexto que inclui a competência, lá, que, enfim, que é o tema deste painel. O evento que aconteceu com a Hillary, que não foi na campanha para presidente, foi quando ela era candidata ao Senado, já há alguns anos, né? Acho que era 2006, por aí, 2004, e ela foi convidada pela Anna Wintour, né, famosa diretora da Vogue americana, para fazer, durante a sua campanha, uma foto, ser capa, e, na verdade, foi dada a ela uma oportunidade para ser um contraponto à própria forma dela se vestir, que era uma forma também muito criticada. Então, ela estava dentro, era exatamente um momento paradoxal. Ela que era criticada por se vestir mal, coisa que acontece com as candidatas mulheres e não acontece com os candidatos homens, assim como no exemplo do âncora da TV australiana, ela tinha essa oportunidade. Bom, então vamos mostrar uma nova Hillary. Claro que respeitando ali o limite do seu estilo. E ela declinou, para a fúria de Anna Wintour, dessa capa, dizendo que a Vogue daria a ela uma imagem muito feminina. Usar feminino como um tom de fragilidade já era um pecado, mas, na verdade, ela estava querendo dizer frívola. Ou seja, uma mulher que se veste bem e que posa para uma capa de revista, ela não está de acordo com o seu papel social. E aí começa, acho que é o primeiro dos nossos paradoxos. Ou seja, nós somos criticadas quando nos vestimos bem, quando nos vestimos mal, quando somos feministas e posamos para uma foto sensual, que não mostra nada, mas é uma foto sensual. Ou seja, não existe nesse nosso... na estrutura feminina, o valor que eu acho mais importante, que é a liberdade. Ou seja, a Hillary pode vestir terninhos esquisitos, se ela quiser, pode posar para a Vogue, se quiser, e a Emma Watson também está no seu direito, embora seja criticada sempre e preponderantemente por mulheres. Então, é um mundo difícil esse nosso. Como a gente resolve, né?
Não sei como a gente resolve, mas eu acho que a gente tem muitas histórias internas e externas que mostram que a gente, aí eu já não sou tão otimista, que a gente continua a viver num mundo difícil. Nós estamos falando de 2017, eu estou dando um exemplo de 10 anos atrás. Pouca coisa mudou e a Emma Watson está aqui para mostrar, ou seja, ela não poderia... Talvez a Hillary tivesse feito bem de não posar para a revista naquele momento, porque ela ia ser criticada por posar para uma revista, e, afinal, ela era uma candidata ao Senado. Mas, enfim, o que eu queria aqui contar rapidamente uma historinha, que até vou dar o nome do personagem, porque ela escreveu no seu próprio blog, é uma colega nossa, a Cláudia Judice, e ela escreveu uma história a respeito dela mesma, quando ela foi chamada, mandado o recado através de um RH, pelo chefe, de que ela era uma superintendente da Editora Abril e que a roupa dela não estava condizendo com o cargo. Ela era uma mulher que ela... Os dois não estão mais lá na Abril, né? Que se define, os dois não estão. Mas ela estava dizendo isso, a roupa dela, ela se definia como básica. Ela era uma mulher básica. Ela não era uma mulher ainda, né, sofisticada, ou que gostasse de grifes, ou que se destacasse, né, pela forma elegante de se vestir. Mas ela era uma mulher correta, ela não tinha nada que desabonasse. E o curioso, para mim, quer dizer, curioso não, porque foi triste, e ela conta essa história como uma história triste. Ela tinha um cargo poderoso. Não imagino que um outro homem, inclusive o que a criticou, se vestisse melhor do que ela. Mas ela ficou muito tocada, por isso foi esse o desabafo que ela fez no blog, e saiu correndo para tentar reformular o seu estilo. Aí eu estou te respondendo porque o que nós podemos fazer? Ela saiu correndo para lojas, grifes, e sei lá mais o quê, que ela não tinha nenhuma familiaridade, ela não tinha nenhum apreço, e ela fez isso porque nós, de uma forma ou de outra, e aí eu estou interpretando a Cláudia, a gente precisa muito da aprovação. E a gente trabalha com isso, a gente trabalha com a aprovação. Então, a crítica de um chefe, a forma com que ela se vestia, fez com que ela se sentisse feia. E, ao ser feia, ela se achou menos competente. Então, é um processo difícil. Não dá para criticá-la, não dá, obviamente, para endossar o comportamento do chefe, mas isso é o que acontece. E, poucas vezes, as pessoas têm coragem de contar. Dani, a gente trabalha em revista feminina, a gente adora a moda, adora a beleza, e a gente entende isso como um mecanismo de poder feminino, né? Enfim, você já trabalhou antes de Heineken, né? Que já contaram toda a sua história, que não sobrou nada para o nosso painel. Enfim, antes de Heineken, você já trabalhou na Unilever com Dove, e que foi bem na época em que se lançou a campanha da Real Beleza, né? Como é que a gente trabalha a questão da beleza feminina sem oprimir a mulher, né? Sem dizer que ela precisa ser, fazê-la entender que ela não precisa ser exatamente daquela maneira, né, para ser feliz? Então, eu queria só antes fazer um Claro. comentário ligado a isso. Eu tenho 43 anos, eu comecei a trabalhar com 20. E aos 20 anos, quando eu olhava uma mulher que está sentada exatamente na cadeira que eu estou hoje, eu via uma mulher que não casou, e não o casar por ter que casar na igreja, mas simplesmente abdicava da vida pessoal dela, não tinha filhos e se vestia como um homem. Porque a única forma de uma mulher virar vice-presidente de uma empresa era se ela se comportasse como um homem, porque era a forma dela mostrar que ela era competente. Porque se ela mostrasse feminilidade, ela já automaticamente não era competente. E eu nunca acreditei nesse modelo. Eu olhava esse modelo e falava, isso está errado. Por que um homem não precisa abrir mão da vida pessoal dele para crescer? E por que uma mulher precisa abrir mão da vida pessoal dela, do que ela quer fazer, do jeito que ela quer se vestir, para crescer numa empresa? E eu nunca acreditei nesse modelo. E eu sempre tive mulheres que eu me espelhei e falava, bom, eu vou mostrar que é possível ser diferente. E o que eu acho incrível é que hoje, talvez o perfil que eu tenho de me arrumar e de ser vaidosa, talvez, também esteja sendo criticado. Então, a impressão que eu tenho é que a gente nunca está feliz com nenhum dos modelos que estão disponíveis, né? Então, eu acho que essa é uma reflexão, e a maioria das vezes essas críticas são feitas por outras mulheres. Então, como as mulheres são cruéis com outras mulheres.
E aí, falando de crueldade, que daí eu faço o link com Dove, eu tive a felicidade de trabalhar nessa marca que eu amo de paixão, e que em 2005, faz 12 anos, que essa marca trouxe a campanha pela Real Beleza. Então, quão contemporâneo era isso naquele momento. E eu me lembro que a gente estava na apresentação, na coletiva de imprensa, Unilever e Dove apresentando essa campanha para a imprensa, e a reação da imprensa, de algumas, foi: a gente nunca vai exibir essa campanha porque a gente não vende feiura, a gente vende beleza. E foi muito complicado, porque as pessoas acreditavam que o fato de a gente colocar uma mulher que tivesse talvez acima do peso para algum padrão pré-determinado, ou se a gente colocasse uma mulher que, como eu, tem 1,62 m, não tem 1,82 m, aquilo não poderia ser considerado beleza. Só que aí eu vou fazer um link com o que eu acho, quem foi que falou? Acho que foi a Carla que falou sobre consistência. Foi um trabalho consistente, onde a marca foi criticada, sim, mas a marca continuou acreditando na Real Beleza, a marca continuou acreditando que se ela mostrasse a inclusão de diversos tipos de beleza, aquilo ia contribuir para a autoestima das mulheres. Eu não sei se todo mundo sabe, na época foi feita uma pesquisa em mais de 10 países do mundo, onde se constatou qual é o percentual de mulheres que se sentem bonitas com o perfil que elas têm e que elas nasceram. Alguém tem ideia desse número? 2% das mulheres que foram pesquisadas, eram mais de 10 mil mulheres no mundo, em 10 países diferentes, diziam que se sentiam bonitas e que não mudariam nada nelas. Ou seja, 98% faria qualquer tipo de mudança radical para se sentir querida ou que se pertencesse a alguma coisa. Então, o que eu sinto é que ainda existe uma cobrança muito maior para a mulher, para o gênero feminino, do que para o gênero masculino, em tudo, né? Uma mulher, eu tive 2 filhos, e, obviamente, meu corpo não é igual quando eu tinha 18 anos, mas as pessoas esperam que eu continue tendo aquele corpo. Por quê? Por que eu tenho que ter uma barriga? Fiz até um comentário na hora do almoço, assim, que eu odiava quando eu via na capa da revista aquela atriz que pariu e um mês depois está com a barriga de tanquinho na capa da revista. Não façam isso, por favor. Vocês deixam um monte de mulheres deprimidas em casa, de verdade. Então, é um pouco de como é que a gente consegue se ajudar também. Como é que a gente consegue olhar uma marca que está levantando essa bandeira sobre a beleza e diferentes tipos de beleza e falar: que bom que tem gente fazendo isso. Porque quanto mais as marcas forem bombardeadas, mais elas vão recuar. Elas vão recuar, porque as pessoas, já foi falado aqui, as pessoas têm medo, elas sentem que elas precisam entregar o resultado no dia, do volume do dia. Mercadologicamente, a campanha da Real Beleza, ela funcionou foi imediatamente incrível, ou não? Foi incrível. Deu O Brasil é o segundo país do mundo para a marca Dove. Foi incrível. E foi tão incrível que até hoje a marca vem ganhando prêmios e vem se desafiando em como ela vai abordar esse tema, porque é um tema que faz 12 anos ele continua igual, infelizmente, né? Dani Schmitz, tem que chamar pelo sobrenome. Você viveu dentro da sua casa uma situação bastante peculiar. A sua filha estava no MasterChef Kids, acho que você pode contar melhor o que aconteceu, e lidou com a questão do assédio a uma garota adolescente. Você demorou para se manifestar sobre o assunto e o fez em uma carta, em que uma das coisas que você dizia as pessoas entendem... Primeiro que você não culpou os agressores, né? E depois você disse que as pessoas entendem que o fato de uma mulher estar exposta na TV ou numa revista ou enfim, num filme, fazia com que toda a sociedade se sentisse no direito de avaliá-la, assediá-la, enfim, se sentissem donos dela. Você quer contar um pouquinho melhor o que aconteceu? Conto. Minha filha participou do único MasterChef Júnior que teve. Talvez seja responsável por não ter mais nenhum, acho que é a história. Enfim, dizem que não, tomara que não, né? Mas no primeiro episódio, ela, aos 12 anos, né, sofreu assédio nas redes sociais. E naquele momento, naquela noite, a gente trabalha com isso, tanto eu quanto meu marido, então a gente percebeu e rapidamente tirou tudo do ar, enfim, denunciou, fez tudo o que tinha que fazer. Chocados, lógico, a gente não achou aquilo normal, a gente ficou triste, mas a gente sabia também desse risco, tanto é que a gente estava monitorando o tempo inteiro, não é ela, aos 12 anos, que faz isso sozinha.
na manhã seguinte, que a gente foi surpreendido por toda a repercussão que isso teve. Então, acho que são duas coisas, né, que acho que a gente tem que discutir. Uma é, a gente vem falando aqui, é essa liberdade, a liberdade com o corpo, a liberdade de se expor, e o quanto somos julgados desde tão pequenas, e o quanto a gente não tem a liberdade, como mãe, ou como criança, ou como mulher, de fazer com o nosso corpo, com a nossa imagem, aquilo que a gente achar melhor, o que nos faça feliz e nos satisfaça na maneira de se vestir, na vontade de cozinhar, na vontade de aparecer na televisão, que foi uma vontade dela, não nossa. Então, acho que a gente está muito iniciando esse processo da liberdade. Eu acho que a gente começou esse caminho, mas ele é um caminho muito difícil, com realidades sobrepostas, como foi dito, né? Tem coisas que a gente avançou muito, e ainda tem gente que toma Itaipava. Então, eu fico, desculpa, gente, mas assim, não dá, né? Então, vamos dar nome, já que a gente está dando nome ao bom, vamos dar nome ao ruim também, né? Assim, não tomemos, né? Não vamos permitir, que é um pouco o que eu falava no artigo, assim, vamos boicotar quem explora a figura da mulher, da criança, do menino, de quem quer que seja, né? No meu caso, foi um caso de uma menina, uma criança, e as coisas que foram ditas foram, não posso nem repetir aqui. E a outra questão e que culpa temos nós nessa história toda? Toda a culpa, eu acho, né? Então, acho que a gente que tem na mão a TV, a mídia, a rádio, revista, nós de PR, nós agências de publicidade, nós marcas, somos os grandes responsáveis por produzir esses estereótipos e reforçar esses estereótipos, né? Então, eu entendo que, por um lado, a gente tem que ser a favor da liberdade, e, por um outro lado, é um momento que a gente vive de ter que educar, né? Porque você diz, tá, mas por que a Verão não pode aparecer com os peitos de fora? Ela também fez a opção dela, ela quer fazer uma publicidade e mostrar os peitos. Por que ela não tem essa liberdade? Tanto quanto a sua filha teve a liberdade de aparecer na televisão com 12 anos. Porque eu acho que a gente está num momento que a gente ainda precisa educar a sociedade, e que quem tem voz, e quem vai à mídia, e quem tem essa exposição, tem, de alguma maneira, um pouco dessa obrigação, entre aspas, de ajudar a sociedade a ir para um caminho melhor, né? Então, essa questão da liberdade, ela também, talvez, a nossa geração que está protagonizando esse momento, talvez tenha que abrir mão de um pouco de liberdade para poder radicalizar, para que a gente possa deixar um mundo um pouco melhor para a próxima geração. Acho que a gente tem desculpe, Cíntia, a gente tem um ponto sensível aqui, então, nessa discussão, que existe a bandeira do meu corpo, minhas regras, que é uma bandeira muito forte, inclusive a revista Elle, que é do nosso grupo ali de revistas femininas, encampou essa discussão com força no ano passado. Agora eles estão na banca com uma capa em que se fala muito do movimento Free Nipple. Enfim, a sociedade não está pronta para isso, é isso? A gente não pode, não está valendo essa regra de verdade? Como é que vocês enxergam isso? A gente estava conversando no almoço, né, Dani? E ela estava me contando... Gastaram tudo no almoço, as três, conversamos né? bastante. Mas ela estava falando sobre até a orientação que ela estava dando para a filha, nesse sentido, que a filha queria, por exemplo, usar shortinho e top, e ela já fica... E a mãe já um pouco receosa. Não, mas shortinho e top, que mensagem você está passando? Eu não vou entrar no mérito porque eu não sei a mensagem, mas o fato é que, na minha opinião, a filha dela tem todo o direito de usar o shortinho e o top. E a gente, ou talvez a sociedade, é que julgue não, e a gente corre o risco, na nossa história, exatamente para fazer sentido com o meu corpo, minhas regras, e a gente está fazendo um caminho de marcha ré, ou seja, a gente está usando um conservadorismo. Então, a Emma Watson não pode mostrar meio peito. Eu não posso deixar minha filha adolescente de top e short, tudo bem se ela for correr algum risco, mas se ela for simplesmente para a escola, para o clube, para onde ela for,
é estranho, é um caminho difícil esse entre a liberdade e atender o contrário do padrão, que é o... Eu acho que evidentemente, eu acho que não só as mulheres, mas todas as pessoas, todo mundo merece liberdade e fazer o que quiser com o seu corpo. Isso não dá o direito ninguém nem de julgar, muito menos de assediar, de estuprar, né? Mas a gente ainda vive numa sociedade que a violência doméstica ocorre a cada 15 segundos contra a mulher, o estupro, me parece que é um a cada minuto no Brasil. Então, a gente ainda vive numa sociedade de muitas contradições e ainda tem muitas conquistas a se fazer. Esses movimentos são importantíssimos, são fundamentais, e não existe só uma maneira da gente alcançar esse objetivo, né? Eu acho que tem muitas coisas que a gente precisa fazer, esses movimentos contribuem, mas vamos dizer, a linha que eu tenho adotado é de tentar fazer com que ela mostre, até porque ela de fato é bonita, apesar de ser uma criança, então de fato ela é bonita, e a nossa sociedade nos impõe, já impunha a mim desde criança, de que eu tinha que usar isso e que eu tinha que me aproveitar disso para me dar bem na vida. É assim que a gente é criado. E as referências de beleza e de sedução que a mídia e o entretenimento impõem às crianças também é essa. Então, ela não usa, muitas vezes, vamos dizer, o shortinho ou uma roupa mais ousada porque ela está morrendo de calor. É porque esse é o padrão paniquete que está sendo colocado a ela. Então, é uma discussão que ela é muito delicada e, de maneira nenhuma, somos uma família opressora ou conservadora. Mas eu acho que ela, até porque hoje ela é uma influenciadora, ela tem um papel de tentar mostrar que não é porque ela é bonita que ela vai conquistar as coisas, que ela tem um conteúdo, que ela, enfim, tem um diferencial. É uma menina que, apesar de muito pequenininha, já cozinha melhor do que a grande parte dos adultos. É uma menina engraçada, inteligente, e que hoje, se ela ainda privilegiar, mostrar o corpo, ou também mostrar o corpo nessa situação, esse vai ser o grande foco da conversa, porque a nossa sociedade ainda dá mais importância para isso do que para o conteúdo. Então, a minha recomendação para ela é, para lá na frente você poder cozinhar pelada, hoje a gente vai ter que mostrar que você sabe cozinhar, que você tem outras coisas dentro, que são muito mais importantes do que a roupa que você está vestindo e a tua beleza. Então, não é não ter liberdade, eu acho que são etapas para poder chamar a atenção e colocar a luz naquilo que, de fato, é importante. Mas eu entendo que não existe um caminho só. Eu acho que são muitas frentes que a gente tem que atacar. Ai, me estendi, desculpa. Imagina. Dani, vamos voltar aqui ao caso Heineken, que acho que é impossível não falar dele. Nas entrevistas que você concedeu à época, você falava muito de uma mudança de na verdade, de falar de lifestyle, né, de tratar os produtos como uma questão de lifestyle, e acho que hoje você, inclusive, adota isso também dentro da PepsiCo, né? Ao adotar essa linha do lifestyle, você já tinha em mente a rejeição ao modelo da mulher na propaganda de cerveja? Ou foi uma coisa que aconteceu naturalmente, né? Você queria matar uma coisa adotando um novo discurso? Assim, de verdade, eu nunca acreditei como mulher que, para você vender mais cervejas, você precisa colocar cada vez a mulher mais pelada. Esse é um modelo que, infelizmente, a categoria de cerveja, por muitos anos, usou como comunicação. Quando a Heineken chegou no Brasil em 2010, até porque, a gente até falou aqui, antes foi falado que na Europa e nos Estados Unidos, esses temas já estão um pouco mais evoluídos, a marca não tinha nenhuma intenção de adotar esse tipo de comunicação. Então, é quase como se no DNA da marca isso nem coubesse. E a gente começou a fazer esse trabalho de construção baseado em essa é a comunicação que a gente acredita, independente que neste país, Brasil, se use esse modelo. E acreditamos que vendemos mais do que uma cerveja, vendemos uma marca que conta histórias e que se comunica com as pessoas. Eu acho que foi um casamento. É óbvio que eu ser mulher, eu vou ter um olhar sobre aquilo que talvez um homem não teria. A Thaís falou aqui de manhã que é óbvio, por ela ser negra, ela vê
alguns movimentos de racismo que talvez uma mulher branca não veja. E eu acho que acontece exatamente a mesma coisa com isso, com a mulher, com o olhar feminino e o olhar masculino. É óbvio que eu estou ali, talvez alguma piada que, se tivesse num momento onde vários homens estão na sala, achasse engraçada, eu não vou achar. E aí você começa a dar o tom, você começa a olhar e falar, não faz sentido. É óbvio que a Heineken precisava entregar crescimento no Brasil. É óbvio que a Heineken precisava entregar crescimento de volume, de vendas e crescer num país que era dominado por um tipo de comunicação de cerveja. E o que eu sinto é que a audiência estava muito mais preparada do que as pessoas acreditavam, ou que a categoria de cerveja acreditava, porque nunca foi rejeitado essa comunicação que não seguia o óbvio, quebrava o estereótipo e desafiava o status quo. A Heineken saiu do 17º país do mundo em 2010 para o 4º país do mundo em 2016, em volume, a importância do Brasil. Então, vende mais, entrega mais resultado, porque são marcas com propósito, são marcas que acreditam em dialogar com o consumidor, não usando nenhum tipo de subterfúgio para vender alguma coisa que não tem nada a ver com o corpo de uma mulher. A gente está falando de vender cerveja. Então, minha experiência me mostrou o seguinte, quando você quer levantar uma causa, você tem que ser consistente. Foram 7 anos falando sobre isso. Esse ano faz 7 anos que a marca fala sobre isso. Então, não adianta você falar um ano, no outro ano você não fala, no outro ano você fala, no outro ano você não fala. Senão você não está construindo nada. Então, a Dove, outro exemplo, é consistência. Faz mais de 10 anos que Dove fala sobre isso. Então, para as marcas que estão querendo entrar em alguma coisa, ou defender alguma causa, ter algum propósito, façam isso de forma consistente. Quando eu olho hoje, e eu faço um paralelo, por exemplo, com a PepsiCo, eu não sei se todo mundo sabe, mas a presidente mundial da PepsiCo é uma mulher, é uma indiana, que nasceu na Índia, que foi estudar nos Estados Unidos, e ela é presidente da PepsiCo há 10 anos. Essa mulher deve ter passado por muita coisa. E a Indra, para mim, ela é uma fonte de inspiração. E ela é um dos motivos pelos quais eu fui, inclusive, para a PepsiCo. E ela, há 10 anos atrás, ela lançou uma filosofia dentro da companhia, um grande programa que se chama Performance with Purpose, que é performance com propósito. Tem 3 pilares: pessoas, produtos e planeta. Dentro de pessoas, um dos grandes pilares é mulher. E isso você vê que tem uma consistência dentro da companhia enorme. Então, eu não sei se todo mundo sabe, mas quando você pega empresas como a PepsiCo, em cargos de gerência sênior para cima e diretoria, somente 18% desses cargos são ocupados por mulheres. Na PepsiCo, esse número é de 40%, é mais que o dobro. Então, isso significa que é o famoso walk the talk, é você, de fato, colocar em prática o discurso que você está colocando, e não só um discurso, mas, de fato, uma prática. Quando você desce para níveis de coordenação, que é um nível abaixo dessa gerência sênior, esse número aumenta, ele vai para 44%. Por que ele aumenta? Porque na PepsiCo a gente acredita que quanto mais a gente capacitar a base, e é estatístico, gente, quanto mais mulheres entrarem de base, mais mulheres vão crescer e mais mulheres vão conseguir chegar em cargos de liderança. É estatístico. Então, por exemplo, na PepsiCo a gente acredita nisso. E aí o que eu vejo é que a companhia ela faz tudo de uma forma super consistente. Até 2025, a gente vai investir $100 milhões em programas para ajudar mulheres e meninas que estão em situação de risco. Então, é por isso que eu digo assim, para mim tem uma questão que é assim, e não é à toa que a PepsiCo cresce muito, e entrega muito lucro nos últimos 10 anos. Então, para mim, tem uma ligação tão grande, acho que a Laura falou aqui antes, tem uma ligação tão grande quando você acredita num propósito e você é consistente, o resultado vem. As pessoas estão muito mais conscientes sobre o que as marcas estão falando. As pessoas, eu concordo com ela, o impacto que a gente tem enquanto profissional de marketing, mídia, imprensa, a gente tem um impacto enorme, porque a gente tem muitos milhões de reais na nossa mão para colocar por trás de comunicação. E se a gente não pensar o impacto que isso está gerando em qualquer uma dessas crianças que está vendo isso, em qualquer ser humano, a gente está desperdiçando uma possibilidade de deixar um legado. Eu fiquei super feliz quando me mencionaram no painel anterior, porque, no fim do dia, é menos sobre mim, mas é sobre um trabalho que foi feito que deixa um legado para a indústria de cerveja, que cada vez mais eu vejo que hoje marcas deixam de usar, infelizmente algumas ainda usam, mas deixam de usar a mulher como um objeto, e eu falo, é um legado. E eu acho que nós, como profissionais, a gente tem essa responsabilidade, sim. Então, e aí eu olho hoje, por exemplo, para a PepsiCo, eu estou há 4 meses na PepsiCo, mas eu vejo
uma consistência tão grande de suportar a mulher e de acreditar que, sim, quanto mais a gente investir na base, mais a gente vai conseguir capacitar essas mulheres, porque eu acho o seguinte também, a gente está falando sobre competência, é muito sobre competência. Na verdade, realmente, assim, uma coisa que eu acredito, assim, eu não estou muito me importando como você vai vestida para o seu trabalho, contanto que você entregue com competência e qualidade o seu trabalho. É sobre isso que a gente está falando. Então, no fim do dia, a única forma da gente ter mulheres que possam fazer um trabalho de competente no mercado é qualificando e dando oportunidade para essas mulheres. Porque se a gente der só oportunidade sem qualificação, não tem como crescer. Né? O mercado de trabalho é um mercado... Eu falo que é uma selva, ele é bastante competitivo. E eu acho que as mulheres têm uma oportunidade enorme de se unir, de fato, e de serem menos críticas com as mulheres. Mas, em tese, as mulheres elas são mais qualificadas, né? Elas são maioria nos cursos superiores, enfim, você já tem ali um patamar. Só voltando aqui um pouco para a questão do corpo, da sensualidade, Cíntia, lá nos anos 10... você foi uma das duas diretoras de redação de Playboy, né, que os homens sempre adoraram por causa das entrevistas, mas que também tinha um monte de fotos de mulheres sensuais, etc. Hoje a Playboy está numa editora menor, com uma circulação muito menor, enfim. Esse cargo faria sentido para você hoje? Não, obrigada por me lembrar desse meu momento de irresponsabilidade social da minha carreira. Foi no começo dos anos, exatamente, no início dos anos 2000. Eu não seria, hoje eu não faria. Quando a Gal falou aquela questão da evolução, eu me coloquei muito no seu papel. Eu acho que eu cresci, e não por acaso, né, uma das minhas paixões se tornou a questão da carreira e da equidade de gênero. Mas não importa, na época, é curioso ver que faz muito pouco tempo, quer dizer, para mim, acho que é pouco tempo, mas a minha posição como diretora de redação de uma revista como Playboy me deixou mais, de alguma forma, fascinada por estar ocupando um lugar que antes pertencia aos homens, do que no comando de uma publicação que, de fato, objetificava as mulheres. Porque era isso que ela fazia. Então, eu estava olhando um pedaço do percurso, que era, estou num lugar e estou vencendo um determinado preconceito e assumindo uma posição que não era própria ou natural para uma mulher, e aquilo me deixou bastante lisonjeada, e não via que, na verdade, eu estava contribuindo com uma publicação que, aliás, no Brasil era muito bem feita e foi enfim, palco e cenário de grandes jornalistas, de colegas brilhantes, mas que, no fundo, era exatamente o que faz até hoje, colabora e corrobora para a objetificação feminina. Então, eu não tenho muita desculpa para mim mesma, não. Então, mas eu sei que viver nesse mundo foi um aprendizado. Eu fiquei 5 anos no Playboy. Foi um grande aprendizado para viver o mundo a partir da questão da aparência, da questão do machismo, de como aquelas mulheres, que, aliás, ganhavam muito dinheiro com a revista, mas isso não era desculpa, porque elas estavam, de fato, ratificando uma questão que era de um preconceito contra o gênero. Então, o curioso, assim, quando eu assumi, tem até essa história engraçada, eu assumi e herdei a revista do meu antecessor, o antigo diretor, que deixou uma edição pronta. E aí, quando essa edição saiu, eu apenas assinei a carta ao leitor, né? Estava chegando ali. E, logo na primeira edição, ao uma mulher assinar a carta ao leitor, choveram críticas a essa edição, dizendo que as mulheres já eram feias, magras, fotografadas com o olho de mulher. Então, assim, nem era minha, mas, assim, o preconceito existe antes, em qualquer momento. A gente acha sempre que as mulheres preferem as mulheres magras, altas e com cara de modelo, enquanto os homens é que entendiam do assunto. Mas eu não tenho muita desculpa para mim sobre isso. Você sabe eu não quis sabe colocar que essa coisa uma situação difícil, Cíntia. Você sabe que essa coisa de ocupar um cargo de teoricamente homem, né? Quando eu assumi a posição na Heineken, toda vez que eu ia dar uma entrevista, a primeira pergunta é: como é ser vice-presidente de uma cervejaria e tudo mais? Eu falava: mas eu consumo o produto, eu tomo cerveja, né?
E eu falava assim, vocês fazem essa pergunta também para um VP de marketing de uma empresa de absorventes, perguntando como é ser um homem que é responsável por OB, que você, inclusive, nem pode usar o seu produto? Porque eu fico chocada ainda que as pessoas tenham essa pergunta, que elas perguntam como que é ser uma mulher tocando cerveja e como que é ser um homem tocando absorvente? Que você nem senta num bar para tomar um absorvente com seus amigos. Então, no fim do dia, ainda existe quase que um susto de que mulheres sentam em cadeiras de homens e, ao revés... E por que teria que ser uma cadeira de mulher, uma também de produtos pessoais? Eu ainda fico um pouco chocada que a gente tem esse tipo de pergunta... nos dias de hoje, em 2017. Eu mais chocada ainda de ainda aceitar como elogio, dizer fulano trabalha como um homem. Exato, é péssima. Essa é péssima. Dani, você também já esteve num ramo bem masculino, né, que era o imobiliário. Você percebia esse tipo de comentário ou de... Eu tenho, um pouco como a Dani, né? Agora está um pouco mais diversificado, mas eu atendi caminhão, posto de gasolina, trabalhei muito tempo quando eu montei o primeiro portal imobiliário, mas eu acho que eu fui muito bem preparada, na realidade, como mulher, né? Até te contei no telefone, eu sou filha de mãe solteira. A minha avó foi a primeira mulher que foi agente de artistas, né, no mundo, descobriu o Fassbinder, assim, uma alemã super talentosa e super poderosa. Minha bisavó foi a primeira senadora na Alemanha, mulher. Então, eu fui muito preparada e eu fui para o mundo profissional sem nenhum preconceito, né, porque a gente vai já com preconceito, né, como mulher. E sempre fui muito forte e muito determinada e com muito pouco medo do preconceito. Então, acho que a Gal falou disso, se teve, foi muito velado. Eu não percebi, eu acho que eu passei por cima, tem um pouco também dessa característica de meio trator. Então, assim, se tiveram preconceito, perderam tempo e aí eu também fui amadurecendo e fui fazendo escolhas. Hoje trabalho numa empresa que, enfim... levanta essa bandeira, né? Tem o GWEN, enfim, que é um comitê internacional que hoje também temos 40% de mulheres na liderança da empresa. Em 5 anos a gente tem a meta de estar com 50%. Hoje a empresa ganhou esse ano o prêmio de melhor empresa para se trabalhar para LGBTs, que em inglês é pela equalidade LGBT. Enfim, a EDA então eu estou num ambiente onde ser mulher só tem qualidades, né? Onde ser gay só tem qualidades, onde ser negro só tem qualidades. Apesar de no escritório brasileiro, por incrível que pareça, a gente, por exemplo, tem poucos negros. E muito mais com uma dificuldade de recrutamento, né, que vem da base mesmo, da gente ter muitas vezes poucas opções. E eu acho que são empresas como a Edelman, como a Heineken, como a Philips, como a Johnson, que estão com o poder na mão para reduzir, né, o tempo de autoridade, de empoderamento da mulher. Né? A gente está com esse poder na mão para fazer a diferença, para impor, para colocar as cotas, né? que a Gal estava falando, que é uma ideia do Mulheres do Brasil, né? Que é um projeto do 80 em 8, de obrigar as empresas a fazer essa equalização em até 8 anos, porque, se formos no ritmo natural, apenas em 80 anos teremos homens e mulheres nas lideranças da empresa a 50%. Então, eu acho que a gente tem que exigir, como profissional das empresas, a gente tem que exigir como consumidor das marcas, que a gente lidere essa mudança. Essa mudança não vai vir do governo, essa mudança não vai vir dos movimentos de rua, essa mudança está na nossa mão. E nós, como comunicadores, num país como o Brasil, a gente tem muito poder para mudar. Bom, embora a gente viu hoje mais cedo no painel de digital que o ambiente digital é um ambiente que permite a diversidade, que ele dá voz para grupos que não teriam voz até há pouco tempo em mídias mais tradicionais. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê a febre, por exemplo, das musas fitness, né? E com a questão que até a Rita Lobo levantou recentemente do quanto nos tornamos escravos ali da comida funcional e que precisa servir para emagrecer, etc. Na indústria de alimentos, Dani,
você percebe essa questão do corpo perfeito como uma questão no seu dia a dia de desenvolvimento de produtos, de comunicação de produtos? Eu percebo muito mais uma questão de saudabilidade do que essa questão de ser escravo de um corpo, né? Quando você pega a PepsiCo está entre as 3 maiores empresas de alimentos e bebidas do mundo. Então, quando eu olho um portfólio que a PepsiCo tem, ela vai ter um portfólio para falar com todo tipo de perfil de consumidor. Então, você tem, sim, quem ama Doritos, e eu falo que todo mundo ama Doritos, mas você também tem um portfólio de Quaker, que hoje investe muito em tecnologia de alimentos para poder oferecer um perfil de produto que entrega bastante saudabilidade. Tem uma linha nossa que eu sou particularmente, já era fã antes de entrar na PepsiCo, que é Equilibre, que é um produto que ele desde o seu design, ele já sai com menos sódio, com menos gordura, ele sai com muito mais nutrientes dentro. Então, assim, o que eu sinto é que as pessoas estão... E aí não tem a ver só com essa questão fitness. Eu acho que assim, são mães querendo dar um produto para os filhos que não seja frito e seja assado. Eu não sei se todo mundo sabe, mas Cheetos é assado, não é frito. Então, eu acho que tem uma série de coisas que hoje as pessoas estão preocupadas em como é que elas, de fato, têm um produto que seja mais saudável. O que eu acho que é um grande desafio hoje em dia, também dentro do nosso universo de alimentos, é como é que a gente olha para essa mulher, não só sobre a ótica de ela quer ser magra, mas como é que a gente olha o novo estilo de vida dessa mulher. Que essa mulher é uma mulher que hoje tem um dia super corrido, que, independente se ela está levando os filhos na escola, buscando aqui ou ali, ou ela está trabalhando muito em alguma empresa, em alguma agência, mas ela tem muito menos tempo de preparar o seu alimento, ela tem muito menos tempo de parar para comer. E como é que uma indústria de alimentos consegue desenvolver um produto que, ao mesmo tempo entrega indulgência e saudabilidade? E eu acho que as pessoas... sim, existe uma turma que está muito focada no fitness, mas eu percebo que o grande propósito não está em atender somente quem está preocupado com a sua estética. Eu acho que o grande propósito está em entregar um portfólio que tenha um perfil nutricional melhor para as pessoas. E eu acho que esse é o grande mantra que a gente tem na PepsiCo. Tem um assunto que eu acho que a gente não trouxe hoje aqui em nenhum dos painéis e que talvez a gente ainda precise falar sobre ele com mais força, que é a questão da gordofobia, que é, né, como é que a gente comunica todas essas coisas, que você pode ser saudável com imagens de mulheres que não são necessariamente magras, né, nas campanhas, enfim. Eu não sei se vocês viram recentemente uma campanha de roupa de ginástica, se não me engano, inglesa, em que apareceu uma série de mulheres gordas fazendo ginásticas e muito felizes por estarem ali fazendo. A gente teve em L uma capa com a Juliana Romano, enfim, que é muito gorda, mas ainda essas mulheres ainda aparecem muito pouco, né? A gente tem muito poucas representantes deste biotipo, né? Como lidar com essa questão? Como é que a gente coloca essas mulheres para dentro da nossa narrativa? É complicado, como a gente está muito tangenciando ainda esse tema da beleza. A gente está falando de valores, e aqui a gente falou, as duas Danis, né, expressando questões de valores, mas a gente não entrou no mérito de que, na verdade, ainda há uma grande ditadura da beleza, e ela está expressa positiva ou negativamente em toda a atividade profissional. Recentemente eu escrevi uma coluna contando o caso de 3 profissionais da indústria de mídia. Uma era publicitária, 2 eram publicitárias e uma era jornalista. A primeira, uma jornalista muito bonita, que também fez um desabafo na rede, dizendo como foi para ela, ao longo da sua carreira, difícil escalar o seu percurso sem ouvindo as críticas de que provavelmente ela estava lá só porque ela era bonita e provavelmente tinha transado com alguém que tinha dado aquele espaço para ela. As outras 2, bem mais jovens, uma contava uma estagiária que, no primeiro dia de trabalho, numa agência super famosa, acho que uma das pessoas que estavam aqui pertence a ela,
onde o diretor de criação olhava para aquela estagiária e dizia assim, bem-vinda, você vai ter que mostrar suas pernas se você quiser subir aqui. Ela estava de jeans. E a terceira era uma moça intermediária dessas duas gerações, que é uma garota brilhante, também publicitária, que ouviu da chefe, mulher, que se ela quisesse subir na carreira, ela tinha que trocar aquele tênis por um salto alto. E ela não trocou o tênis, enfim, subiu bastante na carreira. Então, é um tema que a gente está falando, aparência versus competência, parecendo que estamos resolvidas, mas não estamos resolvidas. Estamos vivendo preconceitos internos, muito de mulheres machistas, com posturas machistas, condenando a bonita, a de calça jeans, ou a Valentina adolescente, ou a que tem que usar tênis porque está fora, tênis não é do padrão. Então, a gente tem um caminho, e eu acho que esse caminho não só pertence aos valores das empresas, que eu acho bárbaros, e não por acaso são mulheres que estão à frente deles, a Indra é uma delas, mas como um autoexame, nós nos educarmos e educarmos nossos filhos e filhas para que a gente possa viver e se libertar, né? E por isso eu usei a primeira palavra, liberar, mas se libertar disso. O que tem que essa pessoa é bonita demais, feia demais, gorda demais? Fora as fobias. É um aprendizado, eu acho. Bom, gente, nosso tempo está super esgotado aqui. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta ou se vocês querem partir para o brinde. Tem uma pergunta ali. Adorei o brinde. Oi, eu sou a Gabi Terra. Eu me reconheço muito no que você falou de categoria de cerveja, que um dos meus primeiros cargos gerenciais eu cuidava da conta de uma montadora. E aí, numa das minhas primeiras reuniões com toda a minha equipe de clientes, que era inteira de homens, um cliente meu, ele falou um palavrão. E aí ele virou para mim na hora e falou, desculpa, Gabi. E aí, naquele momento, eu prometi para mim mesma que em todas as reuniões eu ia ser a pessoa que mais ia falar palavrão. Para ele poder me reconhecer como alguém deles, que ele pudesse conversar. E aí, nisso de homens versus mulheres, quando a gente está falando de performance versus aparência, de gênero versus competência, eu queria que vocês entrassem um pouco mais num assunto que eu considero particularmente muito sério, que é o assédio sexual mesmo no ambiente de trabalho. Que hoje a gente ainda vê muito, eu sou no mercado publicitário, hoje a gente vê de uma maneira muito forte ainda no mercado publicitário, de processos ocorrendo com pessoas em alto cargo de liderança e tudo isso sendo bastante mitigado. E eu queria saber como que vocês veem essa situação hoje. Eu acho que eu também sou das que... talvez eu tenha um mecanismo, que é o meu mecanismo de defesa, que é assim... entra por aqui, sai por aqui, e de fato, assim, eu nunca tive nenhum assédio que fosse uma coisa que eu me sentisse assediada a ser coagida a fazer alguma coisa. Eu já escutei um monte de besteira, e que às vezes eu tenho vontade de falar assim, vamos ligar para a tua filha, você conta para ela, vamos ver se ela dá risada também, porque assim é muito bobo, mas eu sinto que quanto mais as mulheres se abaixarem ou se aquarem, pior é. Eu acho que a mulher quando me perguntam assim que conselho eu daria para as jovens mulheres que estão entrando no mercado de trabalho, eu falo que é sempre sente-se à mesa. Porque eu já vi muitas reuniões que você entra, que tem homens e mulheres, as mulheres ficam esperando os homens sentarem na mesa, para depois elas verem onde é que elas vão sentar. E muitas vezes elas pegam uma cadeirinha e sentam um pouquinho para trás, como se elas não tivessem o direito de sentar naquela mesa. E muitas vezes elas sabem muito mais sobre o assunto que vai ser discutido do que todos aqueles homens que estão naquela mesa. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu chego numa reunião, eu escolho o lugar onde eu vou sentar. Eu não vou ficar esperando as pessoas sentarem. Eu vou lá e eu sento. Porque eu tenho todo o direito, eu tenho toda a competência de estar ali. Talvez, felizmente, eu tenha esse mecanismo que não vai me derrubar, esse tipo de assédio ou comentários machistas. E talvez eu acho que empresas, diferente de agências, tenham hoje uma preocupação muito maior com isso. Por exemplo, todas as salas da PepsiCo têm um telefone, tem assim impresso na parede um telefone que a gente chama de speak up, que é qualquer coisa que acontecer com você, você pode ligar nesse número e fazer uma denúncia, né? Isso por isso que eu falo que é uma empresa muito walk the talk, que assim, ela de fato está pedindo que se alguma coisa acontecer, você ligue nesse número e faça uma denúncia, e vai ter consequência. Eu acho que as empresas hoje, elas têm uma preocupação maior do que as agências,
sim. Infelizmente, ainda a gente vê muita coisa que não é legal. E eu usaria o nome do nosso programa, que é Speak Up. Fale. Eu acho que se a gente não falar, a gente está se retraindo. A gente tem que falar. E eu acho que a Carla deu exemplo, né? Você troca uma vez a negra, você troca 3 vezes a negra, na terceira vez o cara vai aceitar a negra. Então, se a gente também não falar, é muito difícil. Essa devolver, né? Como fez a Laura Chiavone ali. Eu acho que tem que falar. Adorei o método. Posso dar tempo de eu acrescentar? Você trabalhou em agência também, né, Dani? Agência de publicidade. A agência de publicidade, hoje de Hoje de PR, a Edelman também, né? tem todo um programa de proteção, então você tem N canais para se proteger hoje em dia. Mas eu acho que não permita. E fazendo um paralelo que parece que não tem a ver, mas tem a ver, que ela falou no começo da nossa conversa, que boa parte das pessoas que assediaram a Valentina não são, de fato, pedófilos. E é difícil para uma mãe assumir isso, teve que ter muita reflexão. Muitas pessoas que nos assediam ou nos assediaram não são necessariamente tarados ou pessoas que, de fato, querem fazer aquilo. De novo, é um estereótipo que vem sendo repetido. São piadas das quais se riu durante muito tempo. E é bastante recente que se parou de rir. E são pessoas que você pode trazer para o nosso lado. Às vezes é só uma questão de conscientizar. Então, eu acho que não permita. E 2, além de sentar primeiro à mesa, sente à mesa com essa pessoa. Eu quero acreditar que, se você conversar de maneira franca e mostrar para aquela pessoa todas as consequências que essa brincadeira pode ter, que ali parece só uma brincadeira, parece só uma tentativa, vai que ela topa sair comigo hoje, mas num formato de assédio, isso é assédio, tem tantas consequências sociais, né, que amanhã vão fazer com que a filha dele passe por essa mesma situação, e provavelmente a mãe dele também passou, e a irmã. E talvez a gente consiga pequenas vitórias e converter esses homens, né, para o nosso lado. Hoje à noite tem o He for She, que é uma demonstração, né, de que existem poucos homens aqui, infelizmente, mas já existem muitos homens pela nossa causa, né, também, pela causa das mulheres e contra o assédio, e mudando essa postura. E eu acho que a gente tem capacidade de converter mesmo os assediadores. Só queria complementar uma coisinha que tem a ver com a sua pergunta, porque é muito importante que eu falei que achava que as coisas continuavam sendo, ainda as pessoas continuavam sofrendo assédio. Há uma grande diferença. As pessoas hoje percebem isso como assédio. Podem até não responder e não saber como reagir, mas isso já é uma enorme evolução, porque na minha geração a gente nem achava que aquilo chamava assédio. A gente achava isso, que era uma brincadeira, que era uma piada besta. Não era, muito agora... que o primeiro assédio revelou, né? Quando veio a campanha, né? Que foi inclusive pós o episódio. Então isso já é meio, né, um grande caminho andado. A gente já sabe, e acho que de todos os painéis aqui, a gente já sabe o que está acontecendo. Embora a gente possa se considerar ainda aqui uma bolha privilegiada de informação, mas a gente sabe, imagina o que é ser não só uma mulher, mas uma mulher negra, uma mulher trans. Enfim, a gente já conhece as coisas e dá nome ao problema, como começou a Betty Friedan lá nos anos 60, dar nome ao problema. Bom, gente, muito obrigada. Obrigada, Cíntia. Obrigada, Daniela Cachicha. Obrigada, Daniela Schmitz. Acho que foi um dia de muitos aprendizados, de discussões excelentes, de altíssimo nível. Todo o material está no Facebook. Se alguém quiser compartilhar o vídeo com alguém, os painéis estão todos separados. Eles também vão subir no YouTube de Cláudia. Então, a gente vai poder assistir, ver de novo e avaliar tudo que foi conversado aqui. Muito obrigada, e eu convido todo mundo para um brinde agora, para a gente dar uma relaxada. Obrigada.